se o meu povo, que se chama pelo meu nome, que mais? Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei o quê? Que mais? Estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque eu escolhi e santifiquei esta casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão os meus olhos e o meu coração todos os dias. Que mais? Glória a Deus, amém? Só para a gente ganhar um tempinho aqui. Eu gostaria que você orasse, você que está aqui, você que me ouve aí, e peça ao Senhor assim: Deus, continue falando ao meu coração e use agora o pastor Eugênio como vaso em suas mãos. Você crê nisso? Irmãos, nós, quando reunimos, nós acreditamos que o Espírito Santo está presente, e se o Espírito Santo não abrir os nossos ouvidos, e se nós não dependermos dele, nada acontece. E eu quero pedir você, falar assim: Deus, use o pastor Eugênio como instrumento, como vaso, para que nesta noite eu continue a ouvir a tua voz. Diga comigo assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eis-me aqui, fala, Senhor, ao meu coração. Use o pastor Eugênio como instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus, amém? Vamos começar comigo aí, você já sabe de cor. Se o meu quê? Povo. E eu quero introduzir esta palavra nessa noite, dizendo a todos que estão aqui, que Deus tem neste mundo um povo. O texto introduz dizendo: se o meu povo. Ele não diz se aquele povo, se algum povo, e não que algum povo ou aquele povo, qualquer ser humano buscar a ele, que ele não responda. Mas eu quero nessa noite, até especificamente, a esta primeira parte desse texto: se o meu povo. A pergunta que eu quero fazer é: você é povo de Deus? Você faz parte deste povo? Povo, primeiramente então, esse povo eleito de Deus. Então é preciso compreendermos isso. Deus tem neste mundo um povo. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, quem souber fala comigo: vós, porém, sois o quê? Raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de quê? Então, Deus tem neste mundo um povo de propriedade exclusiva dele. O texto de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, é uma repetição de Deuteronômio, e se refere ao povo de Deus escolhido no passado, que Jesus veio para este povo, mas este povo não o recebeu, mas todo aquele que o recebeu, Deus deu o poder de ser chamado o quê? Filho de Deus. E nós somos agora um povo que Deus escolheu através de Jesus, e isso foi graça e é graça. Então, quando diz se o meu povo que se chama pelo meu nome, Deus tem um povo, e se você é povo de Deus, a Bíblia diz que eu e você somos propriedade o quê? Exclusiva dele. Por isso que a Bíblia diz que ai daquele que tocar dele. A Bíblia diz que nós somos como menina dos olhos de Deus. Deus tem um povo. E esse Deus que tem um povo, ele chama este povo de filhos. E este povo que Deus chama de filhos, é povo de Deus, não pelas obras, mas pela graça. Este povo que Deus chama aqui, que eu e você fazemos parte dele, é um povo que ele escolheu. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 16: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas foi eu.
Então, a primeira característica deste povo é que este povo é povo de Deus, não pelos méritos dele, não pelos méritos de cada um de nós por obras, mas nós somos povo de Deus pela bondade de Deus. Ele que me escolheu e te escolheu. Você crê nisso? Escute, nós somos um povo eleito. Eu não sei se você teve algum contato alguma vez, você que está aqui, que me ouve, com uma teologia bíblica. Ela não é uma teologia calvinista, que Calvino que bolou essa doutrina, e nem tampouco presbiteriana ou de qualquer outra denominação. É a doutrina da predestinação. Você crê nela? Será que tem alguém aqui que não crê na predestinação? Você que me ouve aí nesta rádio, você que neste momento teve contato com esta palavra predestinação. Deus escolheu para si, antes de todas as coisas, um povo para a salvação, para a santificação, para a adoção de filhos. E a Bíblia diz em Efésios capítulo 1: bendito Deus e Pai de nosso Senhor, o quê? Jesus Cristo, que nos escolheu em Jesus nele, antes da fundação do... Pastor Eugênio, essa doutrina da predestinação, isso é do diabo. Não fala isso não. Não fica pecando contra Deus não. A Bíblia é tão interessante que até Romanos capítulo 9 fala que Deus, até aqueles que vão para a perdição eterna, foi Deus que os escolheu para isso. Está repreendido, pastor. Fica com essa bestarrada sua. Então escute, agora o problema é quando alguém quer explicar a predestinação, quer destrinchar, aí bagunça a cabeça do povo e não chega a lugar nenhum. Mas eu quero que você atenha essa ideia, que este povo que Deus tem neste mundo, nesta terra, é um povo que foi escolhido por Deus, e você deve nessa noite dar glórias a Deus pelo privilégio que você teve e está tendo de ter uma experiência com Deus. E se você o entregou o seu coração, foi Ele que te chamou, você é dele. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 31, de longe se me deixou ver o Senhor o quê? Dizendo, com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Antes de você vir a este mundo, povo de Deus, Deus já te escolheu numa eternidade sem cheiro, sem cor, uma eternidade onde nem o vazio presente da matéria já existia, Deus já existia e Deus te escolheu. E você deve nessa noite celebrar a Ele e dar glórias a Ele. Então você é povo de Deus, e se foi bondade dEle. A segunda característica deste povo, a primeira, que foi Ele que escolheu. A gente tem essa onda de chegar assim e falar, eu recebi Jesus, ou melhor, eu aceitei Jesus dia 23 de fevereiro de 1983. É poético, é uma linguagem humana para a gente dizer na comunidade essas questões. Mas na verdade não foi eu que me escolhi, foi Deus que me escolheu e te escolheu e te amou. E diz para você nessa noite, você é minha, você é meu. Louvado seja Deus. A segunda característica deste povo eleito foi que este povo foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Ele que nos comprou, Ele que enviou Jesus, seu Filho, para morrer numa cruz, e nós fomos salvos pela graça, e o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado, e nós fomos comprados por preço de sangue. A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que nós fomos comprados, mas foi mediante o sangue do Cordeiro. Então, esta é a segunda característica deste povo. Mas a terceira característica deste povo, porque aí diz, se o meu povo, estou ficando só nessa parte aí, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, e este povo, a terceira característica é que Deus escolheu este povo para proclamar as virtudes dele. Por isso que eu disse que João capítulo 15, versículo 16, fala o seguinte, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi, para que vades e deis o quê?
e o vosso fruto. Então, que fruto é este? As boas obras, o testemunho, é o que Jesus diz em Mateus, para que nós preguemos o Evangelho. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Por quê? Porque esse Deus que me escolheu e te escolheu, ainda tem aqueles que Ele já escolheu, mas que só serão alcançados com a pregação da palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? Aí eu quero falar, não sei se vocês ficaram sabendo, de uma região onde, na Europa, onde as meninas são decapitadas, tirada a língua delas, até mesmo tirado parte dos seus membros, dos seus corpos, para servir de objetos de prostituição de homens malignos, homens totalmente dominados por espíritos malignos. E quando a gente vê isso, a gente angustia. E como esse povo lá, cadê este Deus? Este Deus confiou a mim e a você. Se Ele não te chamou para você ir lá, igual ano que vem Ronan e nossa irmã Sandrinha e vão lá para a África, e nós vamos estar investindo neles, lá para a África. E o papel é a igreja, estes que Deus escolheu para levar a salvação, até para esses homens que estão perdidos, que aproveitam dessas menininhas e manipulam essas meninas. Este Deus quer que nós preguemos o Evangelho. Alguns Ele chama para ir para lá e até morrer, outros Ele usa para poder contribuir e ofertar, outros também intercedem. Então nós somos um povo de Deus que estamos aqui com um propósito, e o nosso propósito é pregar o Evangelho a toda criatura, anunciando as virtudes de Deus. O chamado de Abrão em Ur dos Caldeus foi esse. O propósito de Abrão e Sarai como pai das nações era que através dele as nações conhecessem a Deus. Quando Deus chamou Israel no passado, e Israel foi o povo escolhido de Deus para poder pregar às nações, ser um luzeiro às nações, e eu diria que Israel acabou, falhando, porque o homem assim, com quanto foi chamado por Deus, mas nós continuamos limitados. E aí, eu quero dizer já desde já aqui, Deus, tem muita gente com febre de ir para Israel, né? Um pastor decepcionou comigo, ficou com raiva de mim. Eugênio, você podia, diz que é amigo meu, você podia comprar aí o pacote para ir para Israel, para você conhecer lá o túmulo de onde Jesus foi colocado, conhecer o Rio Jordão, eu conheço pela televisão, mas não tem coisa mais maravilhosa do que você chegar lá, há uma energia. Eu falei, meu irmão, você está igual esse povo aí dessas pirâmides. Aí eu falei com ele, se você fizer um pacote para ir para os Estados Unidos, para ir em Hollywood, para eu ver como é que faz as filmagens lá, é o que eu gosto. Ele escandalizou comigo, porque tem um tanto de gente indo para Israel, meus irmãos, tem um povo aí, que está com a febre para ir para Israel, porque eles pensam que vão tem um pessoal que ficou conosco aqui, não pode nem falar o nome, foram para Israel, eu contei isso aqui, e aí mandou no Face para mim, nós rebatizamos no Rio Jordão, foi uma experiência inigualável. Que bobeira, gente. Eu diria, eu vou batizar uma turma aqui, nós vamos pegar a água do cor da melancia, nós vamos colocar nela cloro, limpar um pouquinho por causa das bactérias. Meu irmão, vou falar daqui a pouco sobre isso. Isso é o quê? O povo está querendo ir lá, porque Deus tem um compromisso com Israel. Que compromisso? Deus tem compromisso com o povo dele, que ele salvou pela graça, e se os judeus não converterem, vão para o inferno, porque a salvação é em Cristo, não existe outro fundamento, já foi lançado o fundamento, que é Jesus. Tem muitos judeus convertidos, mas Deus não tem compromisso, nem com Israel, e nem com o coração pecaminoso. Nós somos este povo escolhido dele, irmãos, povo eleito por ele, que temos a missão de pregar o Evangelho a toda criatura. O negócio que o povo está fazendo da religião, além de comércio,
está fazendo como fosse playground, shopping center, para brincar, passear. Vamos lá passear, passear não, irmão. Fala comigo, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Você é povo de Deus e chama pelo nome de Deus. Outra característica deste povo de Deus é que este povo de Deus foi chamado também com um propósito: honrar e glorificar a Deus para sempre. Quando você abre Efésios capítulo 1, versículo 18, aí fala qual o propósito nosso. A nossa confissão de fé tem uma pergunta lá assim: qual é o fim principal do homem? É honrá-lo, é honrar a Deus e glorificá-lo para... Então nós, como povo de Deus, temos um propósito em estar aqui, e o nosso propósito aqui é: tudo que eu faço como povo de Deus é para a glória de Deus. Por isso, tudo que você for fazer, as suas decisões, os seus projetos, os seus planos, tudo aquilo que nós colocarmos na nossa mente, nós devemos falar: Senhor, seja feita a tua vontade, porque nós temos a quem prestar contas, que é um Deus, e Ele não está lá sumindo de vista não, Ele está conosco, Ele habita em nós, e nós estamos aqui para adorá-lo e servi-lo para sempre. E esse Deus é tão tremendo que Ele colocou em nós o seu Espírito. A Bíblia diz em Efésios capítulo 1 que nós já temos a marca, é o selo do Espírito. Ele nos selou, louvado seja Deus. Outra característica deste povo de Deus é que este povo de Deus, não existe um lugar circunscrito para que este povo sirva a Deus e adore a Deus e celebre a Deus. Aí eu quero voltar para o contexto e falar aqui, que a gente é livre para falar. O Bispo Macedo construiu em São Paulo um mega templo chamado Templo de Salomão. Eu fico vendo na televisão de vez em quando o pessoal: não, quando eu cheguei no templo é tudo diferente. A gente sente uma energia, a gente sente algo diferente. O pessoal que vai na Aparecida do Norte fala a mesma coisa. O pessoal que vai nesses templos aí, pagãos, onde também existe lá as pirâmides, o pessoal de Cabala fala a mesma coisa. Quando Deus fala aqui, olha, o templo de Salomão que foi feito, primeiro que Davi queria construir uma casa para Deus, depois o próprio Davi diz: Senhor, não existe como prender o Senhor. E eu quero falar porque o pessoal vai lá, você vem aqui, tem igrejas que não pode ter alguns tipos de práticas, principalmente os jovens pularem de alegria, porque a ideia de que este lugar aqui é um templo. O povo de Deus é um povo que não existe um lugar fixo para ele adorar a Deus. Sabe por quê? A Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. Pastor, mas o templo que Deus construiu, existe na teologia, a gente estuda tipos e antítipos. O templo aqui, o tabernáculo antes, que Deus mandou que Moisés construísse, prefigurava Jesus Cristo que viria, Deus que viria e ia tabercular-se entre nós, habitar entre nós. E simboliza também eu e você, que somos tabernáculos vivos de Deus, templos vivos de Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19: e não sabeis que o vosso o quê? Corpo é o quê? Santuário de Deus. Eu fico com pena, eu fico com dó quando eu vejo aquele povo indo lá naquele templo em São Paulo. O templo é bonito, lindo, mas o problema é que as pessoas estão mistificando o templo, ou mitificando o templo. Entende? Não existe um lugar, o templo agora sou eu, é você. E o povo de Deus entende isso. O povo de Deus entende que aquele templo aqui que Salomão construiu, Davi não pôde construir porque ele pecou, e depois seu filho Salomão construiu, e Deus falou assim: olha, toda oração que se fizer neste lugar aqui, eu ouvirei. Só que nós não vivemos presos a algumas questões
do Velho Testamento? Porque o Velho Testamento estava apontando lá para frente. O novo está embutido no velho e o velho no novo. E por isso Deus estava mostrando. E aquela pergunta que aquela samaritana fez quando Jesus, no Porto de Jacó, ali ela estava, Jesus estava ali, chega a mulher samaritana, e Jesus começa a falar algumas coisas com ela. Lê na tua casa João capítulo 4. E a mulher ficou impressionada quando Jesus mandou que ela buscasse o seu marido para ele falar da água viva para ela. E ela fala: Senhor, vejo que tu és profeta. E eu quero fazer uma pergunta: onde é o lugar de adorar a Deus? Alguns vêm adorar aqui, é assim, no monte. Outros vão lá para o templo. E ela faz uma pergunta para Jesus como profeta: Senhor, tu és profeta, me diga, onde é o lugar verdadeiro de adorar a Deus? O que Jesus diz? Mulher, é chegada a hora, e já chegou. O que mais? Que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e são estes que o Pai o quê? Procura. Por isso que eu estou dizendo que o povo de Deus, uma das características deste povo é que o povo não fica preso a um lugar. Não existe mais. Eu fui numa igreja num lugar aí o reverendo, o pessoal bateu palmas, os jovens cantaram uma música bem entusiasmada. Aí ele ficou no púlpito assim: gente, o culto a Deus é um culto racional. Eu fiquei com raiva. Esses caras fazem um seminário presbiteriano e não sabem nem fazer uma exegese do texto. Entende? Porque na visão de alguns, esse lugar aqui é um lugar sacro, é um lugar sagrado. E eu gostaria de dizer para você, meu irmão, você pode estar num clube, dentro de uma sauna, banhando numa piscina. Você pode estar jogando a peteca sua lá, jogando o seu futebol de salão. Você pode ir lá participar brincando de kart. De repente você pulando de uma altura, se jogando numa cachoeira. Você pode adorar a Deus, porque este povo que adora a Deus é um povo que não tem um lugar certo, circunscrito, é em todo lugar. E olha, meus irmãos, a Bíblia diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de quem? A gente entende isso, para de viver uma hipocrisia dentro da igreja. Que tem pessoas que vão para a igreja, até líderes. Na igreja é fácil a gente falar esses jargões, né? Paz do Senhor, meu irmão. Santo é o Senhor. Não é assim? Mas na casa, lá no trabalho, lá jogando peteca, eu te sento a pernada, viu? Mas você é crente. Eu sou crente lá na igreja. Aqui não, viu? Aqui eu sou gente. Esse é o problema. Porque a gente diz que converte, diz que é povo de Deus, mas continua com a mentalidade lá de Salomão, do templo. E é isso que é o problema, que você já ouviu um tanto de vezes, quando a criancinha diz para o pai dele que ia morar na igreja, com a mochilinha nas costas, e o pai disse: bestar, menino, vai guardar essa mochila lá, menino? Não, pai, eu vou morar na igreja, porque na igreja o Senhor é um santo, é um anjo, pai, que em casa só o capeta. O pastor estava falando sobre o capeta eu acho que é o Senhor. Entende, irmão? Este povo é um povo que não tem lugar, qualquer lugar, gente. Quando você compreende isso, porque a gente não quer compreender, é muito mais prático a gente ficar só nesse ambiente, sabe, de cânticos, de blá, 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 blá. E eu não sei se você aguenta, você que está aqui, algumas comunidades, porque só há blá, 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 o pastor lá começa a falar, e aquele ambiente, né, receba, 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 e miserável não recebe nada. Não é assim, Alex? É, moço. Eu cansei disso quando eu ia andar para essas igrejas antigamente. Eu era jovem, como é que é, né? E eu via aqueles pregados lá dizendo: receba,
receba, receba. Ninguém tintia nada. Tinha alguns que tintia, só naquele momento. Chegava em casa, dava uma porrada na orelha da mulher, pegava o porrete, batia nos filhos. Eu quero aproveitar aqui, para vocês saberem quem é o pastor Eugênio melhor aqui dentro, aqui, nesse aspecto. Para os diáconos também, fica ligado, diácono, fica ligado. Eu acho que esse momento agora não é momento que criança ficar brincando aqui dentro, não, concorda ou não? Não é porque Deus está aqui não, Walter? Não é não. Vai lá no tribunal para você ver. Vai no lugar sério para você ver lá. Eles mandam o segurança te tirar. Você não fica pensando que eu sou contra a criança ficar brincando aqui, o povo levantando aqui, que é porque Deus está aqui, o Senhor. Eu ouvia isso demais, rapaz. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele todos os povos. Um dia eu estava vendo um pastor desse pregando, sabe, da minha denominação, vou falar da Igreja Batista, da Assembleia de Deus. E é quando eu falo aqui, o povo lá, um dia um pastor me mandou no Face aí, no e-mail, seja mais delicado que o nosso presbiteriano. Eu falei assim, seja não, serei não. Sabe, aí o pastor falou assim, olha, com nós jovens, né, eu era, falava assim, quando foi construído o templo, não foi usado martelo para fazer barulho. Meu irmão, só tem um lugar que não tem barulho, ou melhor, pelo menos 2 ou mais, né? Mas um lugar é cemitério. Você já foi no cemitério, irmão? Eu fui lá esses dias, pastor, enterrar um amigo. Não, vá um dia lá, pede o cara para abrir lá e vai lá. Você vai ver borboleta, tal. Tem medo não, irmão, ninguém vai sair de lá não. Você pode sentar na carneira lá. Quem está aí? Quem está aí? Lá em Salinha tinha um trauma lá de que a mulher morreu. Diz Saulo que a gente encostasse lá, os cabelos dela saíam e falavam assim, eu vou te pegar. CTI, UTI. Você não pode ficar conversando lá dentro. Então quer dizer, aqui não é UTI e nem cemitério, irmão. Então pode dar glória a Deus. O povo está tão ruim, né? Meu Deus do céu. Ô Rivone, eu tenho que pagar o C, de vez em quando seus rios saem aqui. Não fazer igual aquele pessoal lá de Silvio Santos, que tem um cara que fala assim, agora é hora de rir. Vai. Né? Então escute, meu irmão. O lugar de adorar a Deus, não existe lugar circunscrito em todo lugar. Onde nós estamos, e aí muitas vezes ficamos apegados ao templo. Você é povo de Deus, diga glória a Deus, meu irmão. Você que está aqui, você que me ouve, se você é povo de Deus, não existe um lugar para que a gente adore a Deus. Em todo lugar, porque Ele é adorado em espírito e em verdade. E este é o problema, que a gente vem aqui. Aí eu quero voltar aqui e dizer que não é por causa que as crianças fazem isso que aqui Deus está aqui não. Outra coisa, terminou aqui, meu irmão? Não deixa eles mexer no instrumento não, pode desafinar, quebrar e é caro. Mas deixa a meninada brincar aqui. Deixa, eu gosto demais que eles brincam aqui, ó. Tudo tem seu tempo. Tem que ensinar para as crianças. Um dia uma criancinha, eu estava lá atrás, pastor, pode brincar? Pode. Não pode mexer nos instrumentos. Não é porque os instrumentos são santos, não. Porque se quebrar uma corda ali depois para afinar é chato. Caiu uma guitarra, um baixo daquele lá, não é bom. Entende? Por gente pede para não mexer. E quando um diácono falar com seu filho, meu irmão, não fica emburrado, não, vou sair da igreja, bestajada, criancice. Porque na sua casa você dá tudo para ele. Ele até bate em você. Não é assim? Vai desligar a televisão. Não desliga não, pai. Aí fica lá o filho desligando, o pai liga. Desliga. Que desgrama é essa? Não, meu irmão, tem que ter controle aqui não. Vocês entendem a visão aqui? E é por isso que é gostoso quando termina aqui, a criançada fica brincando ali na quadra. Para que eles compreendam. Se nós pudéssemos, tivesse dinheiro, a gente fazer um playground chique, sem piscina. O povo tem mania de morrer de piscina, né? A irmãzinha falou assim, pastor, se o senhor fizer o playground mesmo, não faz piscina não. E veio contar aquelas histórias, falando tal, morreu, tal. Tá bom, irmão, tá bom. Você é povo de Deus? Então o povo de Deus adora a Deus em espírito e em verdade. Outra ideia que eu quero dar para vocês aqui. Você sabia?
Por que nós evangélicos, Mário, não fazemos o nome do Pai? Já expliquei isso aqui já. É pecado? Não é. Nós não fazemos o nome do Pai porque virou um amuleto de sorte. Só que a gente fica escandalizado quando um católico faz, quando ele faz. Não é assim? Só que você, meu irmão, diz que é crente, povo de Deus, coloca na sua parede lá o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente Deus descansará. Houve uma igreja aí que mandou o pessoal colocar o Salmo 91 na carteira. Olha que superstição terrível. Salmo 23, nunca lê a Bíblia, mas parece que o Salmo 31 é igualzinho antigamente. Você ficava lá, Pai nosso no céu, santificado, creio Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que é a superstição. E nós evangélicos não precisa. Nós, você que é povo de Deus, melhor, não evangélico, mas povo de Deus, não precisa disso. Porque o nosso Deus, essas práticas, eu não sei se você sabe, na igreja católica tem aquelas vias sacras, você lembra aqueles quadrinhos? Lembra? Aquilo foi com o propósito de evangelizar. Em si não é pecaminoso, é igual um teatro hoje. Mas um problema é que a gente começa a esquecer daquilo que era usado com um propósito, como símbolo, e a gente acaba pegando aquilo. É igual expulsar demônio com cruz. Vai que o demônio te pega e dá um couro em você. Já viu o sacerdote expulsando demônio com cruz? Gente, expulsa demônio em nome de Jesus, não precisa cruz não. Olha, sai, Pai nosso no céu, santificado, teu nome, não sai, em nome de Jesus. Para que aquela cruz, irmão? É pecado o crente usar cruz? Não é. Agora, se você ficar usando, para Deus te livrar, quando você for atravessar o rio, para você não morrer no meio do rio, é sujeito você morrer, porque é superstição. E outra coisa, é errado colocar um brinquinho com a cruz. O errado é colocar um crucifixo, um Cristo pendurado, porque Cristo não está mais pendurado, Ele habita em mim e em você. Então são essas coisas que nós temos de desapegar delas, e que lá o povo do templo lá está pegado, e que algumas igrejas estão vivendo isso, e o povo gosta disso, porque muitas vezes a igreja se tornou um balcão de consumismo, onde a gente fica aqui no balcão para oferecer a mercadoria. Ô Fernando, ô Saulinho, preocupa não, 50 conto, hein? Põe aqui então, que eu vou dia de sábado, domingo, jejuar para vocês, e vou para o monte orar para vocês, viu? Então fica despreocupado, tá assim hoje. Não é mais prático? Terceirizando, Está terceirizando, seu Zé. Hein, seu Zé, algum problema lá? Preocupa não, viu, Rogério? Nós vamos fazer uma campanha forte. É uma campanha forte, viu? O irmão Joaquim aí trouxe de Israel lá, a mirra foi consagrada lá no Monte Horebe. Então nós estamos indo todo mundo para o monte. É só você entregar uma peleguinha de 100 aqui, viu, seu Zé? Grandão, se é um pouquinho maior, você traz 200. Que nós vamos levar lá, nós vamos ungir para você. Isso é o quê? Isso é comércio. Mas o povo que gosta, o povo de Deus eleito, escolhido, o povo que pensa, crer é também pensar, e você faz parte do povo que pensa, porque Deus chamou um povo que pensa. Por isso, quando Paulo chegou em Bereia, os crentes de Bereia foram examinar a Bíblia, se o que Paulo estava falando conferia. A gente não confere, a gente aceita de tudo que o povo entrega, não é assim? Aceita de tudo. Para gente terminar aqui, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Interessante, olha para você ver que o rei Davi, pai de Salomão, foi Davi que decidiu fazer o templo. Fez um apanhado de ofertas, pegou aquelas ofertas todas. Quando você lê 1 Crônicas 29, Davi fala do que o povo trouxe. Mas só que Davi, ele teve a ideia de construir o templo. Só que no Salmo 29, Davi estava no oriente de Israel. E quando ele estava no oriente de Israel, lá num bosque, lá na floresta, lá não sei, de repente começou a ter uma tempestade. E Davi começa a falar assim: olha,
ouve-se a voz de Deus. A voz de Deus cospe chamas de fogo. A voz de Deus é tremenda, a voz de Deus é poderosa, a voz de Deus faz da cria as costas, a voz de Deus está aqui neste lugar. E ele fala assim: a voz de Deus quebra os cedros. Sim, quebra os cedros no Líbano. Aí ele termina dizendo, olha o que ele diz: e tudo no seu templo, diz o quê? Glória. Não existia templo? O adorador de Deus Davi, era demais o Davi, o adorador de Deus Davi, ele entendia, por mais que ele ia fazer um templo a Deus, mas ele entendia que o templo de Deus é o cosmos, o templo de Deus é em todo lugar, o templo de Deus é dentro da minha casa, o templo de Deus é lá na intimidade com a minha paixão, no momento íntimo nosso, lá é o momento de adoração. Por isso, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazer para quê? O problema hoje, a religiosidade. Lembra? Tem algumas irmãs que muitas vezes começam a fazer algo na casa lá, fazendo a comida, de repente o telefone toca. Ah, tem essa desgraça aí? Não é assim? Começa, como é que é? Começa a fazer o arroz lá, aí de repente começa a cantar uma música, entra na minha vida, aí de repente a criança chora, cala a boca, miséria, bocão, não é assim? Que contradição é assim, meu irmão? A gente hoje apenas poetiza as músicas, mas no fundo a gente não vive isso. Por isso que a gente vive de uma religiosidade cega, e que se nós somos povo de Deus, temos de compreender isso. Não adianta você querer batizar, não adianta você querer vir para a igreja. E eu estou vendo o pessoal, sabe? Um tempo uma mulher falou comigo assim: pastor Eugênio, eu estou com dificuldade de libertar do cigarro, mas pastor, eu tenho uma convicção, minha irmã, quando eu for batizado naquele altar, eu não vou fumar mais. Eu falei assim: minha irmã, vai. Não vou, pastor, vai, porque o batismo não tem poder nenhum, aquela água não tem poder nenhum. E sabia que tem gente que decepciona com o batismo? Porque achava, é o próprio entrada de lá do romanismo, ele acha que quando cai aquela água assim, que ele vai cair na cabeça, e parece que vai uma corrente elétrica. Tem gente que tem até medo. Ô pastor, como é que eu vou ficar? Eu posso fazer uma chapinha na cabeça? Não faz não. Mas por quê? Porque a água cai e bagunça tudo. Meu irmão, você foi batizado, você sentiu alguma coisa? Eu não senti nada, inclusive eu fiquei com raiva do pastor, que ele me batizou como Efigênio. Foi. O povo quase me mata. Eu te batizo, irmão Efigênio. Quase que eu xingava o cara. Batismo é só confirmação, irmão. E na verdade, Deus já fez a obra em você, Deus já te batizou com o Espírito Santo dele. Agora sabe o que acontece? Você batiza apenas como confirmação, e precisa fazer porque Jesus mandou. Mas tem gente querendo batizar, tem gente querendo ser da igreja. Olha, eu quero passar para a lei dos crentes. Mexe com isso não, moço, é doido. Um pessoal falou comigo aí: você vai escandalizar comigo. Eu gosto quando escandaliza, viu? Eu gosto demais, eu amo demais, viu? E tem um aqui agora escandalizar, vai até desviar. Me procurou aí diante de Deus, um cara aí, uma turminha da igreja católica, de um grupo carismático. Eu falei assim: mas por que vocês querem sair para a igreja evangélica? Por que vocês não ficam lá? Da igreja carismática, por que vocês não ficam lá? E gente pode ficar, você não pode, o que tem? Essa é a visão de um pastor que crê e pensa. Qual é o outro? Não, cara, inclusive vem para a nossa igreja que tem unção. Que nada, mano. Moço, vai lá, ó. E lá vocês tentam fazer o grupo lá, e vai trabalhando. Meu irmão, não fica mexendo comigo não, mas o povo quer o quê? Porque o povo, você sabia, né? Você sabia que a pregação evangélica no Brasil, a pregação evangélica, na verdade, com o propósito de pegar os católicos, sabia disso? Sabia disso não? A pregação evangélica no Brasil é arrebentar. Inclusive o
o Macedo, né, ele falou que ia usar a mesma estratégia do romanismo para poder derrubar o catolicismo romano e se tornar a igreja maior do Brasil. E tá aí, mas o povo gosta disso, fazer o quê? Está lá gostando. Você escandalizou o que eu falei aqui? Falei, Lucas, presta atenção. Ué, pastor, então eu vou voltar para lá? Volta, o problema é seu. Porque esse negócio de ir para a igreja, meu irmão, você está na igreja evangélica aqui, não é porque aqui tem a verdade, não, irmão. Ih, você está enganado. Quem falou com você? Não, eu tenho que falar com esse povo aqui. Até Marcos André está querendo sair fora. O povo está me ouvindo na rádio. Por que você está pensando? Olha lá, ô Daniel, dá para segurar essa, Daniel? Fica calmo aí. Porque a gente já vem para a igreja evangélica pensando que aqui, mas depois você vai vendo, mano, cada coisa feia da igreja evangélica. Veja, não, tá doido, mano. Meu Deus. Principalmente quando começa a pedir dinheiro ao povo. Meu Deus do céu. E inclusive, graças a Deus, aqui a gente é fechado já. Porque de vez em quando alguns líderes evangélicos fazem um evento, aí não consegue pagar o evento não, Sérgio. Eu fico retado, eu saio. Irmãos, nós fizemos aqui esse evento aqui, não deu para pagar, cumprir os gastos, não. Vamos levantar uma oferta entre nós aqui, porque Deus fala que melhor é dado que receber. Eu já saio correndo. Se você quiser fazer um evento, Marcos André, pensa antes, faça o orçamento, não fica constrangendo o povo, não. É ou não é? Vou terminar aqui, então escuta, eu quero terminar aqui. Tem gente saindo da igreja católica, vindo para a igreja evangélica. Quando você sair de uma igreja católica ou de qualquer outro lugar para vir para uma comunidade evangélica, tire da cabeça a ideia de igreja evangélica. Você tem de fazer parte dessa comunidade aqui, porque é uma comunidade que quer seguir a Bíblia como regra de fé e prática. Só isso. Senão você não vai parar em igreja nenhuma. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão entendendo, gente? Eu estou na igreja presbiteriana até agora, porque a igreja presbiteriana crê na Bíblia. Por que não fazer igual a igreja católica? Tem evangélico que acha que a igreja evangélica é detentora de uma verdade, não é. Então, se você está vindo para essa igreja aqui, saiu da igreja católica, para vir para essa comunidade aqui, qualquer comunidade evangélica, não fica pensando que a comunidade evangélica é a comunidade perfeita, inerrante. Você tem de vir sabendo o seguinte: eu vou porque esse povo aqui está querendo acertar. E é por isso que tem um bocado de gente que vem aqui, fica um tempo aqui, depois vai para a igreja batista, vai para outra igreja pentecostal, e vai para lá, e vem para cá. Essa baguncinha santa entre os evangélicos, sabe? É uma baguncinha santa. Sabe o que é? Fica um tempo aqui, de repente. E outra coisa, eu aprendi o seguinte: algumas comunidades evangélicas, elas servem na vida de alguém para tratar de alguma área da vida da pessoa. Você veio de outra igreja para cá, de repente Deus vai tratar de você aqui, e você fala assim: acho que aqui não é meu lugar mais não, eu vou para aquela igreja lá. Tudo bem. Você entende isso? Entende ou não? Não? Na verdade, irmão, ninguém é de ninguém. Por que eu pedi aqui para Alessandro convidar o pessoal para ir lá com o PC, lá para o acampamento deles, para o Peru, e a igreja investiu no trabalho deles lá? Irmão, glória a Deus, PC está fazendo um trabalho maravilhoso com os jovens aqui em Montes Claros, que eu não faço. Porque mexer com jovens é difícil. Mexer com adolescente é um dom. Então, eu vou abençoar esse pessoal, amém, Jesus? Eu vou abençoar eles. Aí fica aquele ciumeiro, meu Deus do céu, o povo está com ciúme. Um irmão me perguntou: pastor Eugênio, eu posso ir numa igreja visitar? Por quê, irmão? Peraí, por que você não pode ir? Se você quiser ir no terreiro de macumba, você vai, mas vai para a parada, irmão. Estou sendo rasgado com você aqui, você é livre. Eu posso ir na igreja católica para poder, no casamento lá, pastor, eu sou testemunha, vá, meu irmão. Bem que eu vivo, esse pastor Eugênio é liberal, pensa o que você quiser. Porque aqui é um pensador, e Deus chamou um povo a pensar, não é para ser um povo bestão, um povo jacu, não, e nós não somos jacu, não. Somos um povo inteligente, queria também pensar. E eu sei que vocês estão aqui, se vocês veem para essa igreja para comungar aqui, para congregar aqui, é porque você quer pensar, entendeu? É porque você quer pensar. Agora tem pessoal que não quer pensar, quer viver o quê? Presa, um povo preso debaixo dos rudimentos. E tem uns que eu já falo assim, eu já falo quando eu estou para o batismo: ô bênção, você não dá certo aqui não.
Ah, por quê? Rapaz, não dá certo aqui não. Você está no lugar errado, moço. Volta para sua igreja. Está me mandando embora, pastor? Tô não, no fundo eu faço, não tô. Não é que eu estou sendo indelicado, gente. E vocês têm de pensar, porque ninguém aguenta mais um povo manipulado, um povo que é levado pela emoção. Então você precisa estar numa congregação, e tomara que você esteja aqui para congregar, para contribuir, para servir, para participar. E bora ficar em pé. Passou do tempo. Passou do tempo já. E glória a Deus. Vamos orar, gente. Para nós só aqui, viu? Ainda tem mais aí. Nosso povo evangélico é um povo orgulhoso demais, moço. Né? Eu vou dizer uma coisa a você aqui. Com a mente que eu tenho hoje, eu não entrava em algumas igrejas evangélicas, não. Você entrava, Gi? Também não. Walter? Com a mente, um pouquinho que eu tenho hoje, meu Deus, o que está acontecendo com esse povo? Aí você fala assim, pastor Eugênio, fale isso não. Não fale isso não, porque você quer só pegar a sua Bíblia, colocar debaixo do braço como desodorante, ficar fedendo CC a Bíblia, e não ler a Bíblia. Lê a Bíblia, meu irmão. Lê a Bíblia. Pai, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou para ser povo do Senhor. E eu quero te agradecer porque isso foi graça, isso foi bondade do Senhor. E muito obrigado, Senhor, porque a nossa consciência de estarmos aqui congregando nessa igreja é porque entendemos que nós queremos te servir melhor, andar na luz da tua presença, seguir a tua palavra. Mas no momento que essa comunidade aqui, ou qualquer lugar onde teu povo estiver, que não estiver vivendo aquilo que o Senhor manda, que é amar o próximo, que é a principal coisa, Senhor, nos norteia, Senhor, porque sabemos que este também é o propósito do Senhor, de servir um ao outro como povo, de amar o próximo e socorrer aquele que está carente, necessitado, em nome de Jesus. Amém. Olha, dá um abraço ao teu irmão aí, fala com ele, meu irmão, você é povo de Deus, ama o próximo e para de religiosidade. Que diferença fará daqui a 100 anos se você morou num palacete ou numa casinha alugada? Se usou roupas sob medidas ou compradas em liquidação? Se passou as férias na Europa ou num quintal de casa? Se comeu peru, filé mignon ou feijão com farinha? Se dormiu em um colchão de espuma ou numa rústica esteira? Que diferença fará daqui a 100 anos? Se possuiu o seu próprio carro ou andava de ônibus ou a pé? Se teve empregadas às suas ordens ou recebia ordem de um patrão? Se andou sobre tapetes macios ou num áspero chão de cimento? Se pertenceu à alta classe social ou era simples cidadão? Se teve 100 milhões reservados no banco ou vivia no aperto tremendo? Que diferença fará isso daqui a 100 anos? Nenhuma. Absolutamente nenhuma, meu amigo. Entretanto, fará muitíssima diferença daqui a 100 anos se você hoje é uma pessoa salva ou perdida, pois esse fato determina se daqui a 100 anos você estará no céu ou no inferno. Isso fará muitíssima diferença não somente daqui a 100 anos, mas por toda a eternidade. Portanto, Jesus disse: o que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Pare e pense nisso. Frases que aprendi na Bíblia. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos
porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia do Senhor. Melhor é serem dois do que um, porque quando um cair, o outro levanta. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Goza-te com a mulher da tua mocidade. Esta é a paga que você tem nesta vida. Felizes são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. De que serve ao homem conquistar o mundo inteiro se perder a alma? Não amemos de palavras, nem de língua, mas por ações e verdade. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Fica longe das discussões e evitarás o pecado, porque o homem colérico atiça a discussão. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Melhor é morar no eirado do que com a mulher rixosa dentro de casa. Toda disciplina no momento não parece motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, no entanto, produz naqueles que assim foram disciplinados um fruto pacífico e de justiça. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu amo vocês. Quem é correto nunca fracassará e será lembrado para sempre. Quem semeia a injustiça colherá a desgraça. Nunca esqueça dos pequenos começos. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei ser levado por elas. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Deus não nos deu do seu Espírito por medida. Creia e verás a glória de Deus. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-lhe-á. De longe se me deixou ver o Senhor dizendo: com amor eterno eu te amei, e com grande benignidade te atraí. Esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro. A língua é mundo de iniquidade. A língua é veneno mortífero. A língua é fogo abrasador. Não julgueis, para que não sejais julgados. Com a mesma medida que julgardes, um dia serás condenado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor... Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas.
As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Há caminhos que para o homem parecem caminhos de felicidade, mas no final, caminhos de morte. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com tristeza do coração o espírito se abate. O homem de bem deixa herança aos filhos dos seus filhos. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre os irmãos. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim, mas há uma 4ª coisa que eu não consigo entender: o caminho da cobra sobre a penha, o caminho da águia no céu, o caminho do navio em alto mar, o caminho do homem com uma mulher. Achaste mel, come apenas o que te basta. Se o teu inimigo te fizer andar 1 milha, ande com ele 2. Se teu inimigo te tirar a túnica, dê-lhe a capa. Se o teu inimigo te der um tapa na face, ofereça-lhe a outra. Não trateis o mal com mal, mas o mal com o bem. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará do Senhor misericórdia. O povo suspira e sofre. 2 coisas peço ao Senhor, e que não mas negue até que eu morra: desvia de mim a falsidade e a mentira. Não me deis pobreza e nem riqueza. Não me deixe na pobreza, para que eu não venha a mendigar o pão, e nem me dê riqueza, para que eu não exalte e pergunte: Deus, quem é Deus? O Senhor enxugará dos teus olhos toda lágrima. A mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tu me sondas, Senhor, e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem.
O verdadeiro amor está nisto, que Deus deu a vida por nós, e nós devemos dar a vida pelo nosso irmão. O Senhor Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.